Olá, amigos, boa noite, bem-vindos à Hora do Bruxo. Hoje nós temos como tema a questão da magia e as crianças. Como assim? Muitos pais que são bruxos ou praticantes de magia têm essa questão de como trazer o tema da magia para os filhos e o que podem fazer. Bom, antes de mais nada, você que gosta do tema e tem amigos que não puderam estar aqui presentes, compartilhe esse vídeo com quem tem filhos, quem se interessa por magia, quem pretende ter filhos, que já servem as dicas, tá bom? Então como que a gente faz em relação a crianças? A primeira coisa que é interessante a gente perceber é como as crianças elas têm uma liberdade de imaginação desde a mais tenra infância. As crianças elas têm muitas vezes amigos imaginários, as crianças elas veem muitos seres, elas têm toda uma série de facilidades para lidar com a magia e lidar com esse outro mundo que muitas vezes são tolhidos no decorrer do tempo. Então a primeira coisa que você tem que tomar cuidado quando você tem filhos é não acabar com as ilusões das crianças. Como assim? Por exemplo, sabe aquele momento em que a criança ela acredita em Papai Noel, ela acredita em Coelhinho da Páscoa e ela começa a ouvir na escola que aquilo não existe e você vai e diz que não existe de fato? Não há necessidade de fazer isso. Por quê? Muitas vezes, quando você começa a desmontar as crenças das crianças, toda aquela liberdade que a mente dela tem começa a ser tolhida, começa a ser castrada. E isso vai acabar lá na frente dando mais dificuldades para aquela criança em relação a esse próprio meio mágico, caso ela queira seguir, queira voltar a isso. Então, o que você pode fazer? Em vez de você falar que não existe Papai Noel, o que você pode dizer? Que o Papai Noel, ele existe para quem acredita. O Papai Noel existe no coração dela. O Papai Noel, ele não precisa estar fisicamente para ele existir. Que o Papai Noel já fez parte do plano físico, mas agora ele está em outro plano. Mas que, mesmo em outro plano, ele existe, ele continua existindo. Que isso também é uma forma de você fazer com que aquela criança ela perceba a existência de outros planos, de outras realidades. Fazer com que aquela criança perceba que nem tudo o que está à volta dela é a única existência. A gente fala assim, mas eu vou fazer a criança acreditar em algo que ela não pode ver? Ué, o conceito de Deus também não é isso? Você não acredita num ser que você não vê fisicamente? Você não passa a acreditar sobre a fé? Qual o problema de se acreditar em seres mágicos também? Esse é o caso. Quando você pega e você tira aquela crença da criança, você começa a fazer com que a criança fique engessada. A criança é como se ela começasse a ser obrigada a crescer e ela é obrigada a deixar tudo aquilo que ela acreditava para trás. Porque o mundo dos adultos é o mundo do ver para crer. Ao mesmo tempo que não é, né? Porque quando a gente fala, como eu disse, dessas religiões em que você não está vendo um Deus ali na sua frente, mas você acredita. Se você acredita num Deus, qual o problema de acreditar no Papai Noel? Entendeu? É óbvio que quando eu falo isso, não é simplesmente você falar para a criança assim, Papai Noel existe. Por quê? Porque também, se você coloca a coisa de um jeito físico, ela vai perceber lá na frente que não é bem assim. Que, na verdade, quem se veste de Papai Noel é o papai. Entendeu? E aí também não é bom. Então, o que você pode fazer? Fala assim, olha, Papai Noel, ele já existiu como a gente. Ele andava por aqui, era uma pessoa que dava presentes. Você conta a história, né? Dentro dos mitos de Papai Noel. E aí você vai falar, só que com o tempo ele saiu desse meio.
Ele está vivendo em outros lugares, em outros mundos. Mas isso não quer dizer que ele não exista. Para quem acredita nele, ele existe. Ele existe na sua mente, ele existe no seu coração, ele existe para aqueles que acreditam na possibilidade. Isso é uma forma de não deixar a criança esperando por algo que fisicamente ele não vai aparecer, pelo menos não o Papai Noel, né? Mas, inclusive, quando se coloca que o Papai Noel existe no coração das pessoas que acreditam, se ela descobre, mas o papai já se vestiu de Papai Noel. Então, porque o papai sabe da existência do Papai Noel. Então, quando o papai coloca a roupa, é como ele pedisse para o Papai Noel assim, Papai Noel, me ajuda a ser como você. Me ajuda a levar a mensagem dos presentes como você levava. E aí tem toda uma forma de você administrar isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Não destrua os sonhos das crianças, trazendo para uma realidade nua e crua, no sentido de isso existe, isso não existe. A gente que lida com magia, a gente sabe que 90% do que se fala em magia, muita gente vai dizer que não existe. Então, e aí? Como é que fica? Justamente por isso a gente não pode também levar isso para as crianças. A gente sabe que crianças, por exemplo, têm muitas facilidades no mundo mágico em geral, né? E uma dessas facilidades é enxergar seres mágicos, fadas e tudo isso. Então, você pode trabalhar com isso também para trazer a criança para essa realidade mágica e fazer com que ela se desenvolva. Isso vai ajudá-la na vida inteira. Um exemplo. Imagina que você vai preparar uma criança, você vai levar uma criança para fazer uma varinha mágica. O que você pode fazer? Você pode ir num bosque com essa criança. Um bosque, um parque, e aí você vai encontrar uma árvore e vai falar para a criança assim, tá vendo essa árvore? Essa árvore tem um espírito que mora nela. Essa árvore, ela pode entender o que a gente fala. Então vamos pedir para essa árvore para dar um galho para a gente fazer uma varinha. Só que vamos deixar um presente para ela. Então você pode falar para a criança derramar um pouco d'água, para a criança deixar uma flor, para a criança deixar algo, né? Uma moeda, deixar algo para aquela árvore. Aí vai pegar a varinha. Já continuo na história da varinha. Mas o que você está desenvolvendo aí na criança? A relação com a natureza. A percepção que aquela árvore não está ali simplesmente para eu cortar, para ser transformada num móvel, que é um ser vivente. E que árvores têm que ser respeitadas. Você tem árvores com centenas de anos, milhares de anos. E você vai trazendo a criança para esse respeito. A criança, ela reproduz muito aquilo que os adultos trazem. As crianças, elas não começam com preconceitos, sejam preconceitos ligados à cor, ligados à orientação sexual ou qualquer coisa assim. Os preconceitos são dos adultos. Então, quando você lida com naturalidade com a criança e introduz a criança ao mundo mágico, e um mundo mágico carregado de respeito, isso tudo vai fazer com que a criança perceba esses sinais. Por exemplo, continuando com a varinha mágica. Então, imagina que você pegou aquela varinha, levou para casa, né? A criança deixou algo lá na árvore. Aí o que você vai falar para a criança na frente da árvore? Olha, quando a gente tiver feito a varinha, a gente vem aqui para mostrar para essa árvore o que a gente fez com a varinha. Para que a árvore veja essa varinha e como que a gente está tratando com carinho e amor uma parte dela. Levou a varinha para casa. Lá você vai, de repente, lixar, vai colocar símbolos dos 4 elementos. E aí você, adulto que lida com magia, vai acrescentando elementos mágicos na varinha. Por quê? Porque é uma varinha mágica de fato, não é uma brincadeira. A brincadeira permeia todo esse contexto no sentido que seja algo lúdico, que a criança possa
também brincar, mas é uma varinha real. É uma varinha mágica de fato. A gente não está brincando de magia, a gente está fazendo magia. Então, o que dá para fazer? Por exemplo, se você vai colocar os 4 elementos, imagina que você pegou... a gente tem que lembrar que criança não pode utilizar elementos perigosos. Ou seja, com criança a gente não vai ensinar magia com fogo. A gente não vai ensinar magia com elementos perigosos, como punhais, qualquer coisa com ponta, com corte, com fogo. A gente não ensina isso para criança. O que a gente faz? A gente trabalha com os 4 elementos de outra forma. Por exemplo, eu não preciso acender um incenso para o elemento ar. Eu posso pegar uma pena. Só que quando a gente vai achar uma pena, a gente não vai simplesmente pegar uma pena. A gente vai falar para a criança assim, essa pena caiu de um pássaro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai agradecer o pássaro que deixou essa pena aqui para a gente. Então vamos pegar essa pena, entrar em contato com o espírito desse pássaro e agradecer e desejar que esse pássaro receba uma energia que a gente manda para ele, honrando esse pássaro. Então, ensina, você pode falar uma frase, a criança pode repetir, e aí o que você faz? Você faz com que a criança perceba a importância dos animais. Que você não pode simplesmente chegar e arrancar algo de um animal, que você também tem que ter respeito. Mesmo para aquela criança que começa a ter contato com os animais, ela tem que ter aquele mesmo respeito que ela teve com a árvore, com os animais também, que fornecem a pena, que fornecem o pelo. Então, vai lidar com o fogo, o que dá para a gente fazer? Pega um jaspe vermelho, que é uma pedra vermelha que tem ligação com o elemento fogo. Isso tudo vai fazer com que a criança... E aí como é que você vai explicar o elemento fogo? Tá vendo essa pedra? Ela tem essa energia do fogo. Mas onde que você percebe a energia do fogo? Você está vendo o sol? O sol não aquece a sua pele? Então, essa energia do fogo você encontra no sol. Vamos colocar essa pedra no sol? Para a energia do sol entrar nessa pedra? E deixar quentinha essa pedra mostrando o sol? Mostrando fogo? Aí você põe lá. Ou seja, você começa a trazer elemento a elemento e mostra para a criança como aquele elemento fica presente na vida dela. A gente vai tomar banho agora. Então, vamos aproveitar que a gente está tomando banho, entrar em contato com o espírito da água. Vamos dar um presente para o espírito da água? Olha, eu peguei esse perfume, para quando você tiver com o chuveiro ligado, você vai espirrar o perfume na água. E vai falar para o espírito da água que esse presente você dá para ele. Primeiro você introduz a criança aos 4 elementos, mostrando como eles estão presentes no dia a dia. E como ela pode entrar em contato com esses elementos. A partir daí, o que esses elementos são? A água, você pode falar para ela sobre o choro, que o espírito da água está no choro dela, está no chuveiro, está na água quando ela vai lavar as mãos. Que do mesmo modo que a água lava as mãos dela, ela pode, na hora que está lavando as mãos, pensar assim, toda aquela minha preocupação com a prova que eu vou ter, toda aquela minha preocupação com aquele colega da escola que estava olhando feio para mim, toda essa preocupação vai embora com a água. Porque você vai ensinar que a água está passando e está levando embora. Então, tudo aquilo de ruim que eu estou sentindo, a água leva embora. Entende? Que você pode introduzir a criança dentro daquilo de uma forma que ela perceba os 4 elementos, de uma forma em que ela não só perceba os 4 elementos no dia a dia, mas o que ela pode fazer com cada um. Eu vou estudar para uma prova. Tá, então o que eu vou fazer? Vai falar para a criança. Você vai estudar para a prova? Então vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com o elemento ar? Por quê? Sabe quando você acordou e você acabou de acordar, amanheceu o dia, e a gente abre a janela e vem aquele ar da manhã, que você fala, nossa, que dia gostoso. Isso é o elemento ar. Isso vai fazer você ficar atento como uma manhã
em que você acorda, uma manhã de sol. O vento, a brisa de uma manhã de sol é o elemento ar que vai ajudar você na prova. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse alecrim, que é bom para você lembrar do que você estudou. Então, eu vou preparar um saquinho com alecrim, que você vai colocar na sua mochila. A gente vai colocar o que nesse alecrim? De repente, você pode cortar a unha da criança, pode ter um pedacinho de cabelo. Vamos colocar dentro desse saquinho? Para que a energia do alecrim... Lembra da árvore que a gente foi fazer a varinha? O alecrim também tem um espírito, que a gente vai pedir para esse espírito ajudar você na sua prova. Você coloca lá. Todas essas coisas vão fazendo parte da vida daquela criança. E ela começa a perceber magia em tudo. Existe uma questão que acontece onde você também pode trazer magia para certas necessidades específicas da criança. Por exemplo, a criança vai para a escola. E a gente sabe que tem muita coisa perigosa por aí, muita gente perigosa, muitas situações perigosas. Então a gente tem que proteger a criança de todas as formas possíveis. Então você pode colocar alguns elementos dentro da mochila dela. Aquilo que eu falei do alecrim, tem pedra que dá para colocar também dentro desse saquinho para ajudar em provas, mas no dia a dia você pode colocar ali, dentro de um saquinho mesmo, você pode colocar, por exemplo, uma turmalina negra para proteger a criança, né? Nessa ida e nessa volta da escola. Você pode colocar um símbolo que os nórdicos usavam, chamado bússola viking. O nome desse símbolo, ele é Vekvisir. É V de Vitória, E de elefante, G de gato, V de Vitória, I de igreja, S de sapo, I de igreja, R de Romeu. Vekvisir. Esse símbolo, chamado também de bússola viking, era usado para você chegar em segurança no destino e voltar em segurança para casa. Então você pode pegar esse símbolo, é fácil de encontrar na internet, bússola viking. E aí você pode pegar, imprimir, coloca dentro. Né? Coloca dentro da mochila da criança. Além disso, essa turmalina negra também ajuda. Então são elementos que podem ajudar a proteger a criança dentro daquilo, né? Dentro dessa ida para a escola. O que mais que você pode fazer? Imagina que você tem uma pessoa que leva a criança ou você sabe o caminho que essa criança faz para chegar na escola. O que você pode fazer? Se você tem um mapa da cidade, você consagra esse mapa. Por quê? Você tem que consagrar para que ele seja, de fato, para que ele tenha a energia daquela área da cidade. Né? Se fosse uma foto de satélite, você não precisaria consagrar. Mas por ser um mapa, um desenho, você tem que consagrar. É mais ou menos como uma foto de uma pessoa. Se você tem a foto de uma pessoa, você não precisa consagrar a foto. Ou seja, se você faz algo na foto da pessoa, você vai afetar a pessoa. Porque a foto tem a energia da pessoa. É um testemunho da pessoa, como a gente chama. Se você tem a foto de uma área, tem a energia daquela área. Mas se é um desenho e não uma foto, aí você consagra. Quando você consagra, o que você vai fazer? Naquele caminho que a criança faz, você vai proteger o caminho. Você pode colocar símbolos de proteção naquele mapa levando até onde ela vai, para que o caminho de ida e de volta é quase, sob certo aspecto. Sabe aqueles contos em que você fala para uma criança, vá por essa estrada, você não pode sair dessa estrada. É mais ou menos isso. Né? Claro que em conto a criança sempre sai, mas por isso também a gente põe outras proteções aí. Que mais que você pode proteger aquela criança? Você pode colocar dentro da mochila dela aquele olho grego ou olho turco, que é contra inveja. Por quê? Porque às vezes aquela criança ela vai muito bem na aula, ela é elogiada pelos professores, e outras crianças com inveja podem começar a cismar com ela, a discutir. Então, o que você pode fazer? Coloca um olho grego dentro programado, claro, para evitar mal olhado,
e inveja, e você coloca dentro da mochila. Tudo isso está dentro da mochila. Que mais que eu coloco? Tem uma coisa que é bem importante, que é o seguinte. A criança, normalmente, ela quer fazer parte da turma, né? Até adolescente, a gente tem uma necessidade do grupo, de ser aceito pelo grupo. E normalmente muitas vezes aí que acontece o bullying, de uma criança que é rejeitada pelo grupo e ela começa a ser motivo de chacota, todo esse tipo de coisa. Então o que você pode fazer? Existe uma erva chamada alcaçuz. Alcaçuz. Essa erva ela é muito boa para quando você precisa de uma opinião favorável a você. Isso em vários âmbitos. Por exemplo, num processo de justiça ou num grupo, né? Você vai fazer uma entrevista de emprego, você quer que aquela pessoa tenha uma boa opinião sobre você? Alcaçuz. Então, se você quer que aquela criança seja bem aceita pelo grupo, você pode trabalhar com alcaçuz, você pode trabalhar com um pouco de fava de baunilha, também é boa para isso. Você coloca num saquinho também para ajudar esse contato com os colegas da escola para que essa criança seja aceita e se enturme. Tá, então a gente já falou um pouco sobre escola. O que mais que você pode fazer para trazer esse mundo mágico a essa criança? Bom, você pode ensinar a criança a encantar um lápis, por exemplo. As magias, em geral, elas vão precisar da supervisão de um adulto. Por quê? Porque você tem que ensinar a magia para a criança, né? Magias que ela consiga fazer, que ela consiga compreender, principalmente, e não só repetir, mas compreender o que está sendo feito. Que nem quando eu falei da varinha, que você vai colocar na varinha, você tem a energia da árvore, você tem a energia dos 4 elementos, você tem a energia da criança, você tem a energia dos símbolos que você coloca na varinha. E aí você vai ensinar para a criança, por exemplo. Você quer fazer alguma coisa? Você vai pegar sua varinha, você vai girar, você vai ensinar. Você está com medo de dormir à noite porque está com medo de pesadelo, porque você teve pesadelo na noite anterior? Vem aqui que eu vou te ensinar a fazer um círculo mágico com a varinha em volta da cama. Tá? Mas você também pode fazer uma outra coisa com o lápis. Por quê? Porque o lápis, ele acaba, além de ser um pedaço de árvore, ele pode funcionar como uma varinha também para a criança na escola. Mas não no sentido de usar a varinha para fazer magia contra alguém na escola. Não é esse o sentido. É no sentido de aquilo que ela escreve, você pode encantar e ensinar a criança a trabalhar com essa magia também. Seria mais ou menos assim. Primeiro, falar para ela assim, lembra que a gente foi fazer uma varinha naquela árvore? Então, isso aqui veio de uma árvore. Então, primeira coisa, a gente vai honrar o espírito dessa árvore. Vamos colocar aqui e vamos, falar, espírito da árvore, eu honro você, tal. Você pode pegar e falar para a criança assim, olha, a gente vai passar um perfuminho aqui em honra ao espírito da árvore. Vamos passar um perfuminho no lápis. Agora, a gente vai pedir para o espírito dessa árvore ajudar você a que quando você escreva, você memorize melhor, tá? Você aprenda melhor as coisas. Então vamos pedir isso? Como é que a gente vai pedir? A gente vai pedir desse modo. Tá, o que a gente vai fazer? Lembra que eu tinha colocado aquele alecrim que ajuda você a estudar? A gente vai trabalhar com ele aqui de novo e vai usar. Aí você pode colocar outras ervas que tragam ajuda numa determinada necessidade da criança. Se é uma criança que é muito dispersa, se é uma criança que de repente é uma criança muito hiperativa, né? Então você pode trabalhar com ervas específicas para necessidades específicas da criança na hora de encantar um lápis, por exemplo, para a criança fazer isso. Então esse lápis você pode traçar, às vezes não dá para traçar símbolo, às vezes dá no lápis, mas se não der, você pode traçar um símbolo e deixar o lápis sobre aquele símbolo para que o símbolo energize o lápis. Você pode criar uma mandala
e colocar o lápis dentro dessa mandala, uma mandala de cristais, de ervas, colocar o lápis lá para encantar. Quando a gente fala de lápis, não precisa ser só lápis preto, tá? Lápis de cor também. Como é que dá para fazer? Você pode encantar os lápis de cor para que a criança faça desenhos mágicos. Criança gosta de pintar, de desenhar. Você pode ajudar a criança com lápis de cor a que ela faça desenhos mágicos, né? Então, de repente, assim, ela precisa de algo. Vamos fazer um desenho? Um desenho mágico para você conseguir isso? E você já vai ensinando cores para ela. Claro que eu não estou falando para você colocar elementos que não sejam relativos à idade dela, né? Mas você pode colocar assim, por exemplo, olha, quando você estiver se sentindo meio mal, com uma dor, vamos trabalhar com lápis verde para isso? Por quê? Sabe quando a gente vai viajar, que você vê aquele campo verde, aquelas árvores, não te dá uma sensação de tranquilidade? Então, quando você estiver doente, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar você melhorando com esse lápis verde. Ah, você está com urgência de algo. Vamos trabalhar com lápis vermelho? Ah, você precisa se acalmar. Você está Nossa, você está nervoso que vai ter a prova. Então vamos trabalhar com lápis azul para acalmar você. Ou vamos trabalhar com esse outro tom de azul para que aumente a sua lembrança, né? Sabe quando você fica assim, não sei, na minha cabeça eu acho que é tal coisa. Então a gente vai trabalhar com lápis azul para isso. E aí você vai fazendo a criança trabalhar, criar desenhos mágicos, e aí você vai ensinar. Pronto, a gente desenhou. Tá pronto o desenho? Vamos fazer assim, você recebendo uma nota boa da professora porque você conseguiu estudar. Vamos fazer um desenho disso. Agora a gente vai pegar esse desenho, vai colocar no meio dessas pedras, dessas ervas, para pedir ajuda para eles. Enfim, você vai trazendo a criança para esse universo mágico, né? Massinha. A massinha da criança. O que a gente pode fazer? Tem a massinha, vamos fazer uma magia com essa massinha? Tá. Então vamos pegar a massinha, vamos fazer de repente o cachorro está doente, então vamos fazer assim, vamos fazer um cachorrinho com a massinha. Esse cachorrinho é o cachorro tal. Então vamos fazer a massinha. Então vamos fazer um símbolo para ele melhorar, né? Vamos fazer um símbolo assim, que nem você não toma remédio, a gente vai pegar, vai colocar isso aqui em volta, essa erva em volta, vamos colocar assim, o cachorro ele está com o quê? Ele está com problema na barriga. O que você tem quando você está com dor de barriga? Você não toma chá de camomila? Tá. Então a gente vai pôr um pouquinho de chá de camomila em volta desse bichinho que a gente fez de massinha, para que ele melhore. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai mandar essa energia para o cachorro. Enfim, você tem N ferramentas que você pode trabalhar para trazer essa energia para a criança. Quando a gente faz, por exemplo, essa questão de trazer esse universo mágico para a criança, existe aquela dúvida que é assim, certo, como é que eu lido com essa criança? Quando ela vai para a escola, se perguntarem para ela qual a religião dos pais dela, ou o que os pais delas fazem, qual religião ela segue, ela vai dizer que ela segue deuses? Ela vai dizer que ela é pagã? Ela vai dizer que ela é o quê? Que ela é um bruxo? Mesmo que não seja a questão independente de religião, ela vai falar que os pais são bruxos? Vai. O que acontece? Quando você trata de algo naturalmente com a criança, quando você não tem culpa e você não tem problemas com aquilo que você é, a criança percebe isso. Mas isso quer dizer que a criança não vai enfrentar dificuldades? Vai. Isso também é uma conversa que você vai ter que ter com a criança, no sentido de avisar que ela pode encontrar gente que não entenda das coisas que
você fala com ela. Que não entenda que a árvore tem um espírito dentro dela, que as pedras têm um espírito dentro dela, que os animais também eles têm que ser honrados e tudo isso. Então você pode falar assim, olha, nem todo mundo pensa igual. Tem gente que vai pensar como você e tem gente que não. Às vezes tem gente que pode achar que aquilo que você faz está certo e tem gente que pode achar que não está certo. O que importa é o que você sente. Se você sente que está certo, você fica tranquilo. Não adianta você tentar convencer alguém, né? Do mesmo modo que você não quer que essa gente tente convencer você, você também não pode convencer essa gente. Então, é só você ficar tranquilo com aquilo que você é. E aí você vai trabalhando a criança para lidar com o preconceito que a gente sabe que tem e não vai ter como impedir, né? A criança vai passar por isso, a criança vai passar por alguém de alguma religião que vai dizer que ela cultua demônios e tudo mais. Por isso que é importante você também mostrar essa tranquilidade para a criança. Se falarem alguma coisa, tudo bem. Você sabe o que você é. Você sabe o que você faz. Não há necessidade de você ter esse problema. Ele vai ser um problema seu se você começar a pensar nisso. Aí passa a ser um problema seu nesse aspecto. Enquanto o problema está com o outro e não sai do outro e ele não vem fazer nada, é dele o problema. Enfim, todo esse tipo de coisa a gente acaba lidando e a gente vai poder trabalhar com a criança isso. Pode ser trabalhado também o mundo dos sonhos. O que você fala com a criança? Olha, quando você vai dormir, o que a gente pode fazer? Sabe os sonhos que você tem? Os sonhos também são mágicos. Então a gente pode fazer magia dentro dos sonhos. Então, se você está com um problema, por exemplo, você está com medo de não passar, né, na prova, medo de que você vai mudar de escola e não vão te aceitar. Então você está com medo. O que a gente vai fazer? Antes de você dormir, você vai pensar assim, durante o sonho, eu vou lidar com essa questão. Durante o sonho, né, eu vou estar do teu lado, eu vou te dizer e você vai repetir que durante o sonho você vai resolver isso. Esse problema vai ser resolvido no sonho. Não faz mal que você não lembre do sonho. Mas você vai ter esse sonho, você vai trabalhar isso no sonho. E você vai ver que dá pra gente fazer magia lá no mundo dos sonhos, enquanto a gente dorme. Todas essas questões você vai trazendo para a criança e a própria participação de rituais com você, adulto, também você pode levar essa criança. Tem coisas que eu digo, você não pode deixar a criança trabalhar com fogo, com lâminas, com nada disso que seja perigoso. Mas a participação de um ritual faz com que ela perceba a questão da sacralidade em torno dela. Eu sei que muita gente às vezes fala assim, mas não é bom a gente trazer a criança para uma religião de pequena. É bom que a criança escolha depois. Seria bom se isso fosse um fato. O que acontece? O fato de você não introduzir a criança às suas práticas mágicas não quer dizer que na sala de aula algum professor não vai fazer uma oração, não quer dizer que alguma criança não fale que vai ao culto, entendeu? Então essa criança ela vai receber influência de outras religiões onde ela passar. Isso você não vai impedir. O que você pode fazer é trazer as suas crenças para ela. Claro, você não vai forçar a criança a ser bruxa. Você não vai forçar a criança a ser pagã. Você vai apresentar um mundo para ela, mas sempre vai ser uma decisão dela. Pode ser que a criança cresça e seja de uma religião completamente diferente ou siga um caminho que não queira fazer nada ligado à magia, tranquilo. O fato de você apresentar uma criança para aquilo não quer dizer que a criança seja obrigada a isso. Eu conheço vários filhos de bruxos que quando cresceram, quando eram crianças participavam,
mas cresceram, pararam de participar, não fizeram parte de nada, ou algumas fizeram parte de outras práticas. Enfim, a criança tem essa liberdade. O problema é se você impõe para a criança a necessidade de ser, de fato, de uma religião, né? Aí complica porque você acaba fazendo o mesmo que outras religiões fazem. Bom, e a questão da criança lidar com uma área mais densa da magia? Depende do que você chama de denso. Eu não acho lidar com o submundo algo denso, lidar com os mortos algo denso. Por quê? A morte faz parte da vida e acho importante que a criança tenha contato com isso, né? As pessoas de outras gerações, elas vêm de uma época em que, quando alguém morria, as crianças nem iam no enterro, nem iam em velório e enterro. Então as crianças ficavam completamente crescendo à margem de qualquer coisa ligada à morte. E é importante que a criança traga, que a criança tenha esse convívio com esses elementos. Então, você fazer um ritual de contato com os mortos, não tem absolutamente nenhum problema uma criança assistir. Porque a morte faz parte da vida. Tá? Não é algo lúgubre. E a criança pode, pelo contrário, olha, a gente vai fazer essa magia, vai fazer esse ritual para a vovó, para que ela receba essa mensagem do outro lado. O que você queria falar para a avó? Pode falar agora, tá vendo? Tem esse caldeirão, pode falar para o caldeirão essa mensagem para a avó. Ou então vamos fazer, lembra do desenho com lápis de cor? Vamos desenhar, vamos fazer a vovó num desenho, tá? O que você queria dar para a vovó? Uma flor? Então desenhe uma flor junto da vovó. E a gente vai queimar esse desenho. Então, todo esse tipo de coisa vai poder fazer com que aquela criança adentre a esse mundo mágico. Então, lidar com os mortos não é problema. Lidar com deuses e deusas não é problema. Apresentem coisas de outras religiões, mesmo que vocês não pratiquem. Exemplo. Quando eu era criança, e eu passava... Eu nunca tive contato com Umbanda, nem Candomblé. Né? Quando eu fiquei adulto, eu acabei conhecendo, né? Fui tomar passe em algum centro espírita, mas eu tive pouquíssimo contato de criança. Então, quando eu passava às vezes na frente de casa de Umbanda e eu via aquela imagem de Exu, que parecia um diabo vermelho com chifres, para mim era o diabo, né? Eu falava, nossa, é o diabo. Com o tempo, quando eu fui crescendo, eu descobri que não tinha nada a ver com isso. Então, uma das coisas que é interessante fazer a criança aprender que Exu, que Pombagira, que não são seres ruins, né? Que não são diabos, que são seres que podem ajudar muito e eles têm as suas funções dentro da natureza. Do mesmo modo, isso quer dizer que esses seres, eu vou dizer assim, quando eu coloco, gente, veja bem, não dizer que é ruim também não é dizer que é bom. Por quê? Porque a gente não está nessa briga maniqueísta, né? De bem contra mal. Ou seja, não é mal porque é bom. Não é bom nem mal, é simplesmente um ser. Né? Esse tipo de coisa faz com que a criança comece a perceber que essa briga de bem e mal, na verdade, é uma briga de outras religiões, que isso eu não estou falando que não exista, que você não vá passar para a criança questões morais. Né? Eu estou falando de questões religiosas, não de questões morais. Morais no sentido assim, essa pessoa é ruim, essa pessoa é boa. Isso não. Né? Obviamente, a criança vai perceber que tem gente ruim, né? Tem gente boa. Você vai dar
todo um comando no sentido de falar para a criança, olha, na rua você não vai com estranhos, na rua tal, 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 tal. Óbvio, você tem que avisar e alertar de que tem agente ruim. O que eu estou querendo dizer é em questão de entidades. Tá? Uma pessoa já definir um ser como mal, como ruim, é complicado. E essas coisas que a gente acaba trazendo para a criança, acaba fazendo com que a criança também tenha mais um preconceito na vida. Entendeu? Por que que as pessoas de algumas religiões, eles consideram algumas outras religiões demoníacas? Porque elas não têm informações. A falta de informação é um dos grandes elementos do preconceito. Então, você vai trazer informação para a criança, para que ela não seja mais uma vítima da falta de informações e do preconceito com outras religiões. Né? Nesse aspecto que eu digo. Quando você começa a ensinar para a criança respeito a outros caminhos, é isso que acontece. Quando você começa a ensinar a criança respeito à diversidade, respeito às minorias, respeito a tudo isso, a criança aprende e desenvolve isso. Né? Então, cuidado com os seus próprios preconceitos, porque isso sempre existe uma grande chance de você transmiti-los à criança. Se você tem preconceito, sabe que tem preconceito e você não lida bem com ele, procura trabalhar pelo menos para não transmitir o mesmo preconceito à criança. Se você é uma pessoa que você é contra determinada religião, procura passar para a criança não isso. Falar para a criança que ela, por mais que ela não concorde com o outro, ela tem que respeitar. Isso é importante, porque isso vai ajudar a criança a não ser esse monte de gente que a gente vê por aí, né? Principalmente no Brasil hoje em dia, a gente vê um monte de criança que faltou aprender, um monte de criança não, um monte de adulto que faltou aprender quanto criança, né? Porque senão teria mudado muita coisa. Bom, eu tentei colocar, deixa eu só falar mais uma técnica que dá para você fazer. Você pode criar um espelho mágico para que a criança se veja nesse espelho, um espelho para melhorar a autoestima e a autoimagem da criança. Gente, por que eu insisto muito na questão da criança? Porque praticamente todos os problemas que a gente tem de adulto, problemas afetivos, de autoestima, de autoimagem, de relacionamentos, tudo vem de criança. Então, caprichem com seus filhos. Não deixem que ela se torne essas pessoas que às vezes a gente encontra por aí e que só pioram a vida de todo mundo. O espelho, que nem eu falei, quando você cria um espelho mágico, que você consagra para reforçar. E como que você consagraria? Pegou um espelho, limpa o espelho energeticamente. A criança pode participar disso tudo. Não precisa usar incenso. Você pode pegar às vezes tem uma maraca, às vezes você tem um tambor, às vezes você prepara, não precisa nem acender o fogo. Você prepara água fria, coloca uma erva para macerar. Vai ficar horas aquela erva na água fria para sair as propriedades da erva. A criança vai fazendo tudo isso com você. Pegou um pano, passou no espelho para limpar. Aí depois o que você vai fazer? Você vai pegar e vai falar para a criança que você vai encantar esse espelho, e aí você encanta na frente dela para que a criança perceba como ela é inteligente, como ela é bonita, como ela é amada, como ela merece ser feliz. Merece não, nem gosto dessa palavra. Como a felicidade faz parte da alegria dela, a alegria faz parte da vida dela. Você vai trazendo vários elementos e vai colocando naquele espelho. E aí você vai falar para ela assim: sempre que você olhar nesse espelho, você vai lembrar que você é muito amada,
que você é uma pessoa bonita, que você é uma pessoa que é inteligente, você tem tudo o necessário para você crescer bem como criança, ser um adolescente bem, ser um adulto bem, no sentido de crescer com o seu potencial. Você vai trabalhando isso com a criança para sempre que ela olhar, ela lembrar disso tudo. Você pode até colocar fotos dela de momentos felizes que ela teve, ou, né? Porque mesmo uma criança tendo o quê? 7, 8, 9, 10 anos, você pode colocar elementos, festa de aniversário, um parque que ela foi, aquele dia que fizeram a varinha mágica, uma foto, você coloca ali em volta da moldura do espelho, que são os momentos felizes para ela perceber esse espelho como alguma coisa que vai trazer para ela esse orgulho de ser quem ela é. É isso que você também tem que falar para ela. Você vai olhar nesse espelho e você vai ficar orgulhosa de ser quem você é, de fazer parte dessa família, de você ter acesso a todo esse mundo mágico. Então, esse tipo de coisa vai fazer com que a magia se desenvolva nessa criança. Aos poucos você vai introduzindo técnicas mais com uma complexidade maior na execução. Você vai colocando outros fatores. Conforme a criança vai crescendo, vai se tornando adolescente, você vai lidar com outros temas ligados à adolescência. Tudo isso você vai trabalhando aos poucos para que aquela criança se desenvolva da melhor forma possível. Eu tentei, nesse tempo, falar alguma coisa sobre a magia para crianças, né? O que você pode fazer. E aí teria várias coisas. Você criar símbolos de proteção no tênis que ela faz na escola. Você pode criar um pentagrama de banimento para banir as energias ruins. Desenhe um pentagrama de banimento no próprio tênis dela. Runas de proteção que você pode colocar no tênis dela. Joias que a criança, você pode encantar, você pode apresentar o mundo das fadas para a criança, para ela ter contato, encantar uma joia com uma energia de fadas, enfim. Você tem literalmente um mundo de possibilidades para trazer essa criança para que ela possa se desenvolver nisso. Então, na medida do possível, eu tentei colocar as coisas aqui, mas nunca dá muito tempo, porque uma live não, né? Uma live é uma live, não dá muito tempo para explicar as coisas. Em todo caso, já estão aí algumas dicas. Pode ser que mais para frente eu faça um curso, eu já fiz uma vez, né? Quando eu estava no Via Paganos, a gente fez um curso sobre magia para crianças. Pode ser que eu volte a fazer. E aí faça de vida por idades. Para ensinar várias técnicas, ensinar como encantar varinha, como lidar com vassoura mágica, como lidar com caldeirão, com essas coisas todas. E vejam bem, eu não quero criar uma criança, não é para transformar uma criança numa bruxa caricata, tá? Não é simplesmente pôr uma fantasia de bruxa numa criança, não é essa a ideia. Não é uma brincadeira nesse aspecto. A ideia é trazer a criança para aquilo que é possível de fato. É uma bruxaria existente, real, nesse conceito da prática, né? Que sim, a criança pode brincar, mas ela está brincando com algo no sentido lúdico, não no sentido de algo não existente. Mas no sentido lúdico não tem problema. Mas a ideia que eu falo não é simplesmente fazer uma caricatura de bruxa. Não, é levar essa magia para a criança, de fato. Tá? Então, só para lembrar vocês, agora que está acabando aqui o horário, eu vou lançar um curso de runas no dia 6 de agosto, vai começar. É um curso de aproximadamente 3 meses.
Esse curso ele vai ter uma aula semanal de 2 horas cada. Vai ser nas sextas-feiras, das 22 à meia-noite. A gente vai ver nesse curso a parte de oráculo e a parte de magia. Vai ser um curso apostilado e com certificado, tá? Então, tem um flyer aqui no meu perfil postado, que tem o meu WhatsApp. Entre em contato, quem se interessar, eu passo mais informações sobre esse curso de runas. E vocês devem ter percebido toda uma movimentação no meu Instagram, porque eu estou terminando de gravar um curso de magia de maçãs, que é o primeiro curso que eu faço gravado, né? É um curso gravado que você pode comprar depois e vai ter sempre lá o vídeo com as técnicas. Ele vai começar com 10 técnicas, mas depois as técnicas vão ser aumentadas, né? Vão ter mais técnicas. E para quem já comprou aquelas 10, a pessoa vai ter direito a outras técnicas que entrarão, né? Vai ser um preço assim super especial. A gente vai falar melhor sobre isso depois, tá? Então, vocês que têm crianças, não ignorem a criança na questão da magia. Tragam a criança para a participação. Óbvio que vai ter rituais mais adequados ou não a crianças. Aí depende do ritual e os pais podem gerenciar isso, né? Então, você mais do que ninguém que é pai, vai saber aquilo que é adequado ou não à idade do seu filho dentro de uma ritualística. Mas, naquilo que for adequado, não deixe seu filho de fora, traga para esse mundo mágico, não tolha seu filho, não tire a magia da vida dele e jogue seu filho nesse mundo corporativo que a gente vive, corporativo e competitivo, que é isso que a gente aprende na escola. A gente aprende a competir. A gente aprende que se você não for o melhor, você não é nada. E não é isso que a gente tem que ensinar para as crianças. A criança tem que brilhar com aquilo que ela é. A criança tem que brilhar com aquilo que ela tem. Tá bom? Então, eu paro por aqui e quarta-feira que vem a gente retorna com a Hora do Bruxo. Boa noite a todos, até quarta, e qualquer dúvida é só perguntar e na medida que eu vou conseguindo eu vou respondendo, tá bom? Então, beijo a todos.